Muito boa tarde, jovens! Prazer estar aqui com todos vocês. Vamos começar mais uma aula de física, né? Mais uma semana das aulas de física que iniciamos hoje, tá? Nessa terça-feira do dia 23 de agosto, certo? Meus queridos, na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre campo magnético, continuar estudando as interações magnéticas entre esses objetos que podem ser atraídos ou repelidos por um ímã, beleza? Jovens, na aula de hoje a gente vai tratar de campo magnético em um condutor retilíneo, certo? Mas antes da gente iniciar, deixa eu dar o meu boa tarde, né? Recebi aqui já o boa tarde de vocês. E aí, eu queria dar aquele boa tarde especial. Olha aí, o Jorge Vitório participando. Olha aí, Rosário, tá famosa agora. O Jorge já deu boa tarde, já está participando da nossa aula. Temos também a galerinha de Jacobina do Piauí participando. Prazerzão estar aqui com todos vocês. Pimenteiras também. Muito bem, Pavo Sul também está aqui com a gente. São João da Varjota, que está aqui com a gente. Também está ali online. Me diga aí, Paulo que está aqui conosco. Beleza? E vamos iniciar a nossa aula, galerinha. Todo mundo preparado, todo mundo no ponto aí da gente começar essa aula do dia 23, do 8. Já pegaram aí caderno, lápis, borracha, caneta? Já começaram a anotar o conteúdo? Tranquilos? Pois vamos lá, né? Vamos lá, pimenteiras. Vamos começar aqui a nossa aula. E o nosso tema de hoje, ele vai iniciar esses 4 tópicos, tá bom? Hoje a gente vai conhecer o magnetismo relacionado à eletricidade, tá? A gente vai fazer o início dessa relação. Além disso, a gente vai estudar o experimento que deu o entender de que existia essa relação entre magnetismo e eletricidade, que foi o experimento de Oersted, um físico dinamarquês, Hans Christian Oersted. Além disso, a gente vai trabalhar quais são as fontes que isso é possível, que eu possa ter magnetismo e eletricidade relacionados, quais são os objetos que podem promover essa relação, que são chamados de fontes de campo magnético. E a gente vai trabalhar também com o campo magnético em condutor retilíneo. Quando a gente trabalhar esse tema, galerinha, eu vou mostrar para vocês como nós podemos relacionar sentido, direção e intensidade para um campo magnético em um objeto retilíneo, tá bom? Então a gente vai fazer essa relação de sentido, direção e intensidade. Quando eu falar de intensidade, eu vou estar falando de valor numérico, tá bom? Então eu vou querer que vocês façam essa relação na aulinha de hoje. Certo, Vitório? Jorge Vitório, aqui diretamente de Jerumenha, né? Boa tarde, Érica, também está aqui atenta à nossa aula. A galerinha da unidade escolar Sebastião Rocha Leal, os meus anjos de Sebastião Rocha Leal estão participando aqui da nossa aula de hoje. E aí, galerinha, o que é que nós vamos comentar hoje? Para começar, a gente vai primeiro relacionar magnetismo e eletricidade, que durante muitos anos não foram vistos como áreas relacionadas, tá? Não foram vistos como áreas afins, esses dois, tá bom? E aí, isso acontecia até antes da metade do século XIX,
essas relações entre magnetismo e eletricidade, não eram estudadas até na primeira metade do século XIX. Professor, e viam essas áreas como o quê? Por exemplo, nós estudamos, olha aí a Érica falando de calorimetria, né? Muito bem, Érica. Nas aulas do final de semana a gente trabalhou muito as questões do Enem, né? E a gente trabalhou muita calorimetria, questões ótimas, questões bem atuais dos Enem de 2020, Enem de 2019, questões bem atuais mesmo, bem quentinhas para vocês, tá? E lá, Érica, eu estava falando de calorimetria na aula, né? Pois bem, vamos imaginar magnetismo e eletricidade antes do século XIX, vistos como, por exemplo, a calorimetria e a óptica. Dá para eu estudar óptica através da calorimetria ou vice-versa? Não dá. São áreas da física que são distintas, que não são vistas de forma relacionada. Então, o magnetismo e a eletricidade eram vistos dessa maneira. Eram fenômenos, de acordo com os físicos da época, eram fenômenos que não tinham relação nenhuma. Não apresentavam relação nenhuma. Professor, e por que eles diziam isso? Eles tinham que ter uma justificativa, né? Pois é, e eles tinham. Quais eram as justificativas que eles falavam, que eles justificavam para dizer que essas áreas não tinham relação? A primeira era a seguinte: Érica, galerinha de Jacobina, eles falavam o seguinte: existem objetos magnéticos que sempre vão ter polos. E esses polos são dois: o norte e o sul. Confere. Isso a gente viu na aula passada. Na semana passada a gente estava vendo exatamente isso. Devido ao princípio da inseparabilidade dos polos, eu sempre tenho objetos magnéticos com polo norte e polo sul. Certo? Certo, professor. Porém, quando eu vou lá na eletricidade, exatamente, são materiais bipolares. Porém, quando eu vou lá na eletricidade, eu consigo achar objetos com apenas um polo elétrico. Não consigo? Eu consigo encontrar lá na eletricidade objetos que são positivos ou são negativos. Assim como tem os dois juntos. São os nêutrons, né? Mas eu lá encontro um corpo que pode ser eletricamente positivo, pode ser eletrizado positivamente, ou um corpo que só tem cargas negativas, um corpo eletrizado negativamente. Esses já não são bipolares. Aí vira o seguinte, olha, então não dá para associar eletricidade e magnetismo. Porque na eletricidade eu tenho objetos que só são positivos ou que só são negativos. Já no magnetismo eu tenho que ter dois polos, sempre. Então essa foi a primeira justificativa. A segunda justificativa foi a seguinte: existem materiais lá no magnetismo que são atraídos e outros não. Não é qualquer material no magnetismo que pode ser atraído por um ímã.
Lá no magnetismo, a atração é restrita. Você tem uma lista de materiais que podem ser atraídos e outros não. Quais são os materiais que são atraídos? Materiais chamados de ferromagnéticos. Não é isso? Esses materiais podem ser compostos de ferro, podem ser compostos de níquel ou podem ser compostos de cobalto. Não é isso? Ferro, níquel, cobalto. A gente viu isso na primeira semana do nosso retorno de aulas, né? E na eletricidade, eu já tenho uma lista bem maior. Bem maior. De materiais que são atraídos por um corpo eletrizado. Por exemplo, um ímã não atrai material de alumínio. Porém, um corpo eletrizado pode atrair. Então se o alumínio não é atraído pelo magnetismo, mas é atraído pela eletricidade, então quer dizer que essas duas áreas não são afins. Elas são totalmente opostas. E essa justificativa, galerinha de Pimenteiras, galerinha de Santa Cruz dos Milagres, cabia para a época. As pessoas acreditavam nessas justificativas. Porém, na segunda metade do século XIX, a ideia foi outra. A ideia se tornou outra. Qual a ideia, professor? A ideia de que essas áreas são afins. Aí nasceu o que nós chamamos hoje de eletromagnetismo. Professor, quer dizer que antes elas eram separadas? Era. Primeiro você estudava a eletricidade, depois você estudava o magnetismo. Não dá para estudar os dois juntos, não. Aí foi quando nós tivemos o famoso Hans Christian Ørsted dando essa relação entre magnetismo e eletricidade, fazendo dessa relação uma relação verdadeira. Foi aí que criou o eletromagnetismo. A partir desse experimento que o eletromagnetismo nasceu. Então, a partir de 1820, esse experimento já estava sendo idealizado, foi feito, né, pelo dinamarquês Hans Christian Ørsted. E o que ele fez, professor? Vamos lá. Ele pegou uma bússola, colocou essa bússola próxima de um fio condutor de eletricidade. Porém, o fio não estava conduzindo eletricidade ainda, tá, jovens? Ele ainda estava sem conduzir corrente elétrica. Então, a única relação que existia entre a bússola, né, e o magnetismo era essa bússola sofrer atrações de norte e sul da Terra. Então a bússola ela continuava a sofrer apenas a atração pelo norte e pelo sul do nosso planeta. Certo? Que a gente viu nas aulas anteriores que onde eu tenho o norte magnético seria o sul geográfico. E onde eu tenho o sul magnético é onde é
o norte geográfico, não é isso? E aí, professor, o que aconteceu? Inicialmente não corria corrente elétrica pelo material, pelo fio condutor. O ímã, quer dizer, a bússola, era atraída apenas pelo campo magnético da Terra. Na presença de corrente elétrica, agora passando eletricidade pelo fio, seja essa eletricidade indo ou ela voltando, Christian Ørsted, ele observou que a bússola sofria deflexões. Ou seja, ela desviava, ela se movia para perto da corrente elétrica, para perto do fio. Então, para onde ele colocava o fio, a agulha da bússola, ela era orientada. Se ele colocasse o fio conduzindo a eletricidade na direita, a bússolazinha ia para a direita. Se ele colocasse a agulha da bússola para a esquerda, perdão, o fio condutor para a esquerda, a agulha da bússola ia para a esquerda também. Tá? E aí, meus queridos, eu consigo ver que tinha aí eletricidade passando e você tinha, então, uma atração magnética sendo gerada. Aí é que tá, Érica. Aí é que tá. Só tem eletricidade aonde? No fio. Só tem eletricidade no fio. A bússola, ela estava neutra. Ela estava ligada à Terra. Ela estava neutra, isolada eletricamente. Então ela não tinha eletricidade definida. Então a atração que aconteceu aí não foi uma atração elétrica. A atração que aconteceu foi uma atração magnética. Por isso que é surpreendente para a época, tá? Não é uma atração elétrica, e sim uma atração magnética. Que aí veio a ideia de quê? De que quando tem corrente elétrica passando, eu produzo campo magnético. Certo? Lembra que a bússola é um objeto magnético, ela não se atrai pelo motivo da eletricidade. Ela se atrai pelo fato de ter campo magnético. Tá? Então, jovens, esse experimento ele serve para a gente observar o seguinte: na ausência de eletricidade, a bússola, nada acontece com ela. A sua agulha continua sendo apontada para onde? Para o norte e para o sul magnético. Na presença de corrente elétrica passando por um fio condutor, isso já se torna diferente. Ela agora vai ser atraída pelo fio. O campo magnético gerado pelo fio é mais intenso do que o da Terra naquele momento. E, então, conseguiram observar que a eletricidade estava diretamente relacionada com o magnetismo. Eu conseguia criar campo magnético através da eletricidade. Aí eu tenho aqui duas proposições observadas através do experimento. A primeira proposição é que diz o seguinte: a única possibilidade para mudar direção de uma bússola era a presença de um campo magnético.
Então, se a bússola mudou a sua agulha de direção, é porque você tinha um campo magnético diferente do da Terra. É a única possibilidade. A bússola, ela é atraída não de forma elétrica, não por ter elétrons nessa bússola e elétrons no fio. Aí você cria uma atração elétrica. Não é por isso que ela é atraída. Ela é atraída pela existência de um campo magnético. Tá? Ela é atraída pela existência de um campo magnético, porque ela é um material imantado. Tá? Então, ela só produz deflexão, ela só tem desvio se eu tiver um campo magnético associado à situação. Tá? É a mesma coisa de pegar, por exemplo, um ímã e colocar esse ímã perto de uma bússola. A bússola ela vai ser atraída? Vai. Mas o ímã e a bússola estão neutros eletricamente. O que vai atrair a bússola? É o campo magnético do ímã. Mesmo que os objetos estejam eletricamente neutros. E aí o do fio foi do mesmo jeito. Devido à passagem de eletricidade, o fio criou ao redor dele um campo magnético que foi capaz de mudar a direção da agulha da bússola. E a conclusão de Oersted foi que cargas elétricas em movimento eram capazes de criar campo magnético. Cargas elétricas em movimento, eu quero que você associe a corrente elétrica. Corrente elétrica. Ele foi um gênio, George. E ainda mais ajudou outros pensadores. A ideia dele deu origem a ideias de Tesla, deu origem a ideias de Ampère. Por isso que a gente vai ver que o cálculo do campo magnético ele está diretamente associado à intensidade de corrente elétrica. Porque o Oersted, ele quem foi que descobriu a relação entre campo magnético e corrente elétrica. Mas as fórmulas que a gente vai já estudar foram criadas por Ampère. Por isso que tem corrente elétrica na jogada. O Ampère queria vender o peixe dele. Eu vou calcular o campo magnético usando corrente elétrica. Tá? Então, por isso a existência de corrente elétrica. E, além disso, você tem essa descoberta influenciando Tesla, por exemplo, na bobina, né? Na criação da bobina. A famosa bobina de Tesla. Tá? Então, a descoberta de Oersted deu um passo gigante para outras descobertas. Né? Não foi em vão, não veio em vão. Jovens, e aqui estão as três fontes de campo magnético que a gente vai estudar. Não hoje, tá? Hoje nós não vamos estudar as três. Hoje nós estudaremos apenas uma delas. Beleza? A gente vai estudar aí apenas o condutor retilíneo. Show de bola, jovens? Beleza?
Vamos estudar apenas condutor retilíneo. Apenas condutor retilíneo. Mas ainda estudaremos a espira circular. Professor, o que é uma espira circular? Imagina aí que esse fio, eu vou dobrar ele a ponto de virar um anel. Então, quando esse fio, eu já coloco ele no formato de um anel, então eu crio aí uma espira circular. Professor, e um solenoide, que também é chamado de bobina? Também é chamado de bobina. Um solenoide ou uma bobina já seria você ter vários anéis, várias espiras circulares. Então, quando eu tenho só um anel, eu chamo ele de espira circular. Quando eu tenho várias espiras, eu chamo de bobina ou solenoide. Perfeito? E aí, jovens, eu vou querer que vocês anotem e desenhem esses formatos, porque a gente vai precisar conhecer cada um deles, tá? Vou te dar 2 minutinhos e a gente volta já já. 2 minutos. Muito bem, jovens. Muito bem. Professora Priscila, acompanhando aqui a nossa aula. Um prazer tê-la aqui conosco, tá? Prazer ter a Amanda Macedo também acompanhando a nossa aula. Boa tarde para vocês, tá bom? E qualquer dúvida que os alunos de Curral Novo tiverem, pode contactar a gente, que a gente vai estar aqui respondendo, tirando essas dúvidas, tá bom? Jovens, tranquilidade? Tranquilidade aí para a galerinha de Curral Novo. Pimenteiras, Baixa Grande do Ribeiro também participando. Tá desenhando ainda, né, Érica? Beleza. Pois é, jovenzinhos, a gente vai começar a trabalhar hoje os condutores retilíneos. Ok? E aí, a gente vai precisar
entender esse formato do campo magnético. Você está observando que eu tenho essas linhazinhas vermelhas ao redor do fio retilíneo, né? Então, essas linhas vermelhas, elas vão representar a área de atuação do meu campo magnético. Certo? Elas vão representar a área de atuação do meu campo magnético. E por isso, eu vou precisar estudar o formato dessas linhas nesse condutor retilíneo. Érica, o I, lá na imagem anterior e nessa imagem aqui, representam corrente elétrica, exatamente. Intensidade de corrente elétrica. Muito bem. Perfeito? Jovens, quais são as características desse campo magnético que eu vou levar em consideração? Eu vou levar em consideração a direção desse campo, o sentido desse campo e a sua intensidade. Professor, eu sempre fui ruim em dizer o que é direção, saber o que é sentido, pois hoje você vai compreender. Vou logo dizer o que é direção. Direção, isso, vou precisar ter conhecimento de vetores, né? Já que eu tenho o vetor indução magnética, que a gente começou a estudar ele na aula passada, não foi? Na semana passada, a gente começou a ver o vetor indução magnética, que eu disse que o vetor indução magnética, ele vai ser necessário ser estudado porque o campo magnético precisa ser indicado por esse vetor, certo? Ele quem diz o sentido, a direção e a intensidade do campo magnético. Jovenzinhos, então, direção, nós temos que lembrar de plano cartesiano, eixo cartesiano, lá na matemática. Direção, nós iremos usar vertical e horizontal. Vertical vai representar o eixozinho Y, lá no plano cartesiano. Então, vertical vai representar o eixozinho Y do plano cartesiano. Horizontal vai representar o eixozinho X do meu plano cartesiano. Então, toda vez que eu falar direção vertical, você tem que lembrar. O eixozinho que a gente vai usar é o eixozinho do Y. Então, o fio ele está em pé. Certo? Quando ele estiver no eixo vertical é porque o fio está em pé. Se o fio estiver no eixo horizontal, é porque ele está deitadinho. Tá bom? Então, é muito importante você saber essa diferença de vertical e horizontal. Vertical e horizontal estão associados à direção. E aí, quando eu falo de direção, eu sempre associo ao seguinte. Direção do campo em relação ao fio é de 90 graus. Eles são perpendiculares. Perpendiculares. Observe aí o fio. Onde é que está o fio aqui, professor? Está aqui, ó. Esse aqui é o nosso condutor retilíneo. Essa linhazinha na vertical, que tem a setinha com o I seguindo ele. Então, aí nós temos a presença de quem? Do fio condutor retilíneo. Professor, quem vai ser o campo?
O campo são as linhas vermelhinhas no formato circular. Então, o campo é tudo isso aqui, ó. A extensão do campo são todas essas linhas perpendiculares ao fio. Elas estão rodeando o fio, formando um ângulo de 90 graus. Deixa eu desenhar aqui o ângulozinho para vocês. Aqui, ó. O fio em relação a esse planozinho aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus, não é não? Então, a direção do fio em relação ao campo e vice-versa sempre será de 90 graus. Os dois sempre serão perpendiculares um em relação ao outro. Então, se o fio estiver na vertical em pé, o campo está deitado na horizontal. Se o fio estiver na horizontal deitado, o campo estará na vertical em pé. Ok? Dúvidas até aqui, jovens? Dúvidas? Eu vou te dar um minutinho para você dizer aí se você tem dúvida ou não, tá bom? Um minutinho. Já que não tem dúvida, né? Vamos para a regra da mão direita. Vamos indicar aí o sentido desse campo magnético. A sua direção nós representamos como perpendicular, forma um ângulo de 90 graus com o fio. Professor, e o sentido? O que o sentido quer nos representar? Bom, o sentido vai indicar o lado, para qual lado está orientado esse campo. Bom? Pronto, tem uma perguntinha aqui de São Gonçalo, né? Professor, eu preciso saber sempre do plano cartesiano na hora de fazer as questões. A Regis Láurea está perguntando para a gente. Vamos lá. Sempre é necessário lembrar do plano cartesiano nas questões? Nem sempre será necessário. Porém, vão ter questões que vão te perguntar o seguinte. Caracterize o campo magnético no ponto X. Aí você vai ter que dizer como é que esse campo está em relação ao fio naquele ponto. Por exemplo, vamos colocar o seguinte. Esse desenhozinho aqui vai aparecer lá para ti. Só o fio, sem o campo magnético. Aí ele vai dizer, olha, caracterize o campo nesse ponto aqui, ó.
nesse ponto P? Você vai ter que dizer todas as características do campo naquele ponto. Aí você vai ter que dizer qual é a direção, ou seja, qual é o eixo que o campo está, se ele está na vertical ou se ele está na horizontal. Qual é o sentido que o campo está orientado, se ele está para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, que a gente não vai representar para a direita e para a esquerda, para cima ou para baixo. A gente vai dizer se ele está entrando ou está saindo. É essa a representação que a gente vai dizer. Tá bom? O sentido dele vai ser um sentido de entrada ou um sentido de saída. E aí você também tem que dizer a sua intensidade naquele ponto, que é o cálculo que a gente vai fazer. Tá bom? Então você vai quando ele falar caracterize o campo, você vai ter que dizer essas 3 características: direção, sentido e intensidade. Certo? Aí lá nas questões de caracterizar, você vai precisar lembrar do plano cartesiano. Certo? Regis Láurea, espero que eu tenha tirado sua dúvida. No sentido, jovenzinhos, a gente vai dizer se esse sentido é de entrada ou se esse sentido é de saída. Esse sentido será representado pela regra da mão direita. Bom? A gente vai estudar pela regra da mão direita, que eu vou já dizer como é que é essa regrinha. Ok? O sentido de entrada do campo, ele vai ser representado. Ele tem um símbolozinho de entrada que será um X. Ou só o X, ou o X dentro de uma bolinha. O professor está parecendo coisa do X-Men. É só representar assim, eu vou dizer o porquê. Certo? E a saída do campo, ela vai ser representada por um pontinho, por uma bolinha. Tá? Vou dizer o porquê. Jovens, o campo ele é um vetor. Não é isso? Ele é um vetor. Como ele é um vetor, ele pode ser representado por uma seta. E uma seta é semelhante ao quê? Uma flecha. Sim ou não? A definição de vetor qual é? Uma semi-reta orientada. A parte de uma reta que tem orientação. E aí, como é que uma flechinha ela é representada? A flechinha ela tem a ponta dela e na parte de trás tem as peninhas aqui, né? Lembra das flechazinhas lá dos índios. Aí essas peninhas normalmente são 4. Faz exatamente um xizinho, né? Então a flecha ela vai ter um ponto que ela vai entrar, que é a pontinha dela. Perdão. Que ela vai entrar em relação a você, né? E um ponto de saída também. E aí, eu sempre vou olhar o seguinte. A entrada vai ser um X por quê? Porque você vai estar lançando essa flechinha.
Então, quando você lança a flechinha, você só vê a parte de trás dela, né? A parte de trás fica o quê? Ficam as penas lá da flecha. Então, quando você pega o arco e flecha e você está lançando a flecha, e aí ela entra lá no alvo, ó. Pá, ela entra no alvo, você só vê a partezinha de trás dela, que é a flechinha, a parte das penas. E aí, por isso, essa parte traseira da flecha, a gente vai representar como um X, semelhante às peninhas da parte de trás da flecha. Então, quando ela está entrando no alvo, a gente representa pelo X. Quando ela está saindo do alvo, nós vamos ver só a pontinha dela, a ponta da lança. E aí a gente representa essa ponta da lança como um pontinho. Tá bom? É como se a flecha, alguém lançou essa flecha para você. Na sua direção. Olha aí. Você vai ver só a pontinha da lança, né? Então ela está saindo da onde? Saindo do alvo, indo em direção a você. Por isso que o símbolo de saída do campo é um símbolo de pontinha da lança. Só um pontinho. Certo? Aí a gente vai representar esse sentido de entrada ou de saída a partir da regra da mão direita. Que eu vou já ensinar para vocês como é essa regrinha. Então não esqueça. O lado vai ser representado por um lado de entrada e um lado de saída. O sentido vai ser um sentido de entrada ou um sentido de saída. Quando eu tenho sentido de entrada, eu represento pelo X. Quando eu tenho um sentido de saída, viu, Érica? Eu represento pelo pontinho. Tá? E a intensidade? A intensidade será o valor numérico desse campo magnético. Esse valor numérico, ele vai depender de onde você insere o fio condutor, de onde você coloca esse fio condutor, se é no ar, se é na água, se é na gasolina, se é no óleo. Então, o local que você colocou esse fio condutor é chamado de meio material. Então, a intensidade vai depender desse meio material também. Tem meios materiais, tem locais, meios, substâncias, que vão facilitar para o aumento do campo ou vão dificultar o aumento do campo magnético. Tem materiais que vão bloquear esse campo magnético. Já outros vão intensificá-lo. Por isso que depende do meio. Corrente elétrica. Quanto maior for a eletricidade que passa por esse fio, mais intenso será também o campo magnético. Mais intenso também será esse campo magnético. E a distância, ou seja, coloca um objeto lá naquele ponto P que a gente estava falando. Coloca um objeto magnético ali. Eu coloco uma bússola bem ali naquele ponto P. Dependendo da distância que a bússola está do meu campo, do meu fio condutor, dependendo da distância que a bússola se encontra do meu fio condutor, esse campo ele vai ser muito intenso ou pouco intenso. Então, a distância, que seria o raio da circunferência, vai influenciar. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui um ímã
e tenho um prego. Se eu coloco o ímã distante do prego, eu vou ter uma maior dificuldade para eles se atraírem. Pode abrir aqui para mim, Júnior? Abrir a câmerazinha. Pronto, obrigado, meu amigo. Então vamos imaginar que eu tenha essa distância aqui. Tem um ímã, bem aqui. E lá no outro lado eu tenho um prego. Olha a distância entre eles dois. O que vai acontecer, professor? Como eles estão muito distantes, a interação magnética não vai ser tão forte. Ou seja, o campo magnético sobre o prego não vai ser tão forte. Agora eu coloco os dois lado a lado. A interação magnética será bem mais forte, bem mais intensa. Por quê? Porque o prego está mais perto do ímã. Certo? Então acontece a mesma coisa se eu tirar o ímã e colocar um fio condutor, que vai fazer o papel de um eletroímã, né? Um ímã elétrico. Então o fio condutor, o papel dele é de eletroímã. Então ele vai atrair com mais facilidade aqueles materiais que estão perto dele, porque vão produzir um campo magnético mais forte sobre esses materiais. E para os objetos que estão mais distantes, se eu distanciar o fio do prego, o fio condutor não vai atrair com tanta facilidade esse prego, porque a distância entre eles dois será bem grande. Perfeito, jovens? Certo, galerinha? Então são essas 3 características que você vai precisar lembrar quando a gente trabalha com campo magnético num condutor retilíneo. Certo? Pode fechar a telinha, Júnior. Obrigado, meu amigo. Meus queridos, ficou alguma dúvida? Talvez tenha ficado nesse entendimento da entrada e da saída, né? Porém, eu vou tirar essa dúvida agora. Vou falar da regra da mão direita. Quanto maior a distância do material para o fio, menor é o campo. Agora, se você perguntar, por exemplo, professor, o tamanho do fio vai interferir? Se ele produzir mais corrente elétrica, um fio maior produzir mais corrente elétrica, então vai interferir. Porque o que interfere é o meio, o local que você insere o fio, a corrente elétrica, a intensidade da corrente, se a corrente é grande ou pequena, e a distância. A distância seria do objeto que será atraído para o fio. Não quer dizer o tamanho do fio, não. A distância que eu digo é entre o objeto e o fio. Certo? Agora, a dimensão do fio, o tamanho do fio não vai interferir, não. Não aqui para as nossas questões. Tá bom? E aí, para a gente finalizar a nossa aula, jovens, eu vou querer analisar com vocês a regrinha da mão direita. Tá? A regrinha da mão direita. Viu, Érica? Essa questão do tamanho do fio não vai interferir, não. Tanto que ele sempre vai dizer que o fio é infinito. O fio, ele não tem um início e não tem um final. Portanto, a dimensão do fio, nem interessa para mim. Não vai interferir para mim na situação. Bom? Meus queridos, para a gente finalizar, a gente vai entrar aqui para falar, por último, da regrinha da mão direita, que a gente viu na telinha anterior, né? Que ela estava associada ao sentido do campo.
Aí eu falei que esse sentido pode ser de entrada ou pode ser de saída, não é isso? Vamos analisá-lo agora. Para você analisar a regrinha da mão direita, eu quero que você lembre do seguinte. Você vai usar o polegar e os demais dedos da mão. O polegar a gente vai usar para indicar o sentido da corrente elétrica. Tá? Hoje eu vou só te apresentar a regra da mão direita. A gente vai aprender a usar ela na próxima aula só. Então, o polegar, ele vai indicar o sentido da corrente elétrica. O polegar, ele vai seguir o fio elétrico. Ele vai seguir o fio elétrico. Se a corrente está para cima, você vai indicar o teu polegar para cima. Se a corrente está para baixo, você vai indicar o teu polegar para baixo. Tá? E aí, os outros dedos, eles vão indicar o sentido do campo magnético. Tá? Eles vão indicar o sentido do campo magnético. E aí que você vai ter o sentido de entrada e o sentido de saída desse campo. Porém, como eu falei, eu só queria hoje te apresentar a regra. Eu não vou te ensinar a usá-la hoje. A gente vai usar essa regrinha na próxima aula. E aí, de antemão, eu quero que você já leia no teu material, no teu livro, sobre essa regrinha da mão direita, tá? Para você já vir com ela entendida, pelo menos um pouquinho, tá bom? Então fica aí como dever de casa essa leitura prévia sobre a regrinha da mão direita. Meus queridos, agradeço demais a presença de todos vocês. Letícia, ao Francisco, né? Tá usando aí a conta da Letícia, o Francisco da Unidade Escolar Severo Rocha, que estava lá no pré-ENEM, em Paulistana, né? Forte abraço, Francisco. Forte abraço, meu querido. Prazer tê-lo lá conosco. Galerinha linda, que estava presente na nossa aula, agradeço demais a presença, a participação de todos. Um forte abraço e a gente se encontra quinta-feira agora, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.